Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Entre as várias pragas e doenças existentes no campo, as formas nocivas às plantas mais conhecidas incluem-se: A. 2 tipos de animais metazoários, os insetos e os ácaros, usualmente referidos como pragas. B. Diferentes tipos de micro-organismos tidos como agentes causais de doenças ou simplesmente patógenos, no geral, fungos, bactérias ou vírus. E, finalmente, C. Apreciável número de espécies de animais metazoários pertencentes ao filo Nematoda ou Nemata, que nós denominamos nematóides, os quais atuam como importantes parasitas de tecidos vegetais, principalmente das raízes. O potencial destrutivo desses vários tipos de organismos é impressionante, e as perdas causadas de tão elevadas são muitas vezes difíceis até de se estimar. Um único exemplo parece suficiente para a gente ilustrar tal fato. Os insetos que atacam os grãos já colhidos e armazenados, principalmente espécies de besouros e mariposas que conhecemos como carunchos e traças, causam uma perda anual mundial de cerca de 10%. Você pode imaginar tal quadro desolador? Do total de grãos de milho, soja, arroz, trigo, etc., produzido no campo a cada ano, à custa de muito esforço, recursos financeiros e destinado a saciar a fome de milhões de pessoas, uma 10ª parte é perdida após a colheita. Já nos armazéns de estocagem, unicamente pela ação devastadora destas pragas. No caso dos nematóides, a situação não é menos grave. Embora faltem dados precisos sobre os danos causados e as perdas resultantes para determinadas culturas em diversas áreas geográficas. Não obstante, a estimativa de perda anual global devido a fitonematóides dava conta de que tal valor já excedia a 80 bilhões de dólares. Isso mesmo, 80 bilhões de dólares, o que, segundo alguns especialistas, ainda representa montante abaixo do verdadeiro. Os nematóides parasitas de plantas, por sua vez, perfazem aproximadamente 15% das espécies descritas, um total mais ou menos de 4.100, dentro do filo Nematoda. Como as formas de vida livre, os fitonematóides são ainda relativamente poucos conhecidos do homem, apesar dos enormes prejuízos que podem causar à agricultura. Isto levou vários especialistas em nematologia a denominá-los os inimigos invisíveis das plantas. Segundo Ferraz e Brown, a definição mais adequada ao controle de fitonematóides é a adoção de medidas que provoquem redução em seus níveis populacionais, mantendo-se durante o tempo necessário em patamares nas quais não causem maiores danos à cultura, uma vez que é impossível a erradicação completa de nematóides parasitas de planta. O manejo de fitonematóides em áreas infestadas baseia-se na resistência dos cultivares, rotação de culturas, medidas fitossanitárias, controle químico, controle biológico e uso de plantas antagonistas. Vamos conversar com o professor Hércules Diniz Campos, especialista em fitonematóides, com mais de 30 anos de experiência e atualmente docente da Universidade de Rio Verde, Goiás. Vamos lá? Podcast Academia do Agro. Olá, professor Hércules. Como vai? Tudo bem? Olá, Valdir. Tudo bem, graças a Deus. Uma satisfação enorme aqui poder estar fazendo um bate-papo aqui com você. Para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado aí pelo convite. Satisfação toda nossa também. Obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Bem-vindo à Academia do Agro. Esse podcast hoje tem a nobre missão, tem a prazerosa missão de trazer aos nossos ouvintes aí histórias de superação, histórias de desafios, conhecimento, negócio, tecnologia, ou seja, é uma coisa bastante satisfatória e tem sido muito bem recebida por aqueles que nos ouvem, tá? Então, Hércules, seja bem-vindo, fique à vontade, está em casa. Imagine que eu estou aí na varanda da sua casa, tomando aí um cafezinho, né? A essa hora, com esse calor, talvez até estaríamos tomando uma cervejinha, mas eu gostaria de começar contigo, por onde tudo começou, né? Fala para mim, conta a sua história, onde tudo começou.
Oh, que bacana, Valdir. Para mim, né, poder falar um pouquinho aí é importante, né? Mas se a gente talvez começar na história aí do início, é longo, né? Um tempo longo. Eu sempre tive o pé no meio rural, né? Eu nasci no meio rural, criei, estudei aí até o 2º grau, mas sempre ligado ao meio rural. Eu entrei na universidade, na época era ESAL, na Universidade Escola Superior de Agricultura de Lavras, né, em 1986, e me formei em 1990, né, como engenheiro agrônomo. Hoje é conhecida como UFLA, né, Universidade Federal de Lavras. Logo que eu finalizei aí a minha graduação, a gente ainda trabalhou com uma parte aí de projetos. Logo em seguida eu entrei no mestrado e finalizei o meu mestrado e iniciei aqui, vim para a universidade, vim para Rio Verde, entrei na Universidade de Rio Verde em 1995, em janeiro de 1995, né, onde eu estou até hoje aqui, na cadeira de fitopatologia. Assim, já vim com uma certa experiência na área de fitopatologia, que na realidade eu iniciei na área de fitopatologia como estudante da graduação, e onde eu fui estagiário, né, monitor, então desenvolvimento de trabalhos de pesquisa, acadêmicos, mas também trabalhos aí de produtos aí para registro de produtos na época, junto com o meu orientador, e isso eu adquiri bastante conhecimento, né? Aproveitei bastante o meu tempo na época de graduação. Acho que também um outro lado que eu tive, assim, já como filho de agricultor, e isso aí me ajudou bastante para absorver mais as informações. Então, quando eu tinha que buscar algum material para a aula, ajudava muito nas aulas, né? Como monitor, conheci pessoas práticas, né, que trabalhava ali no laboratório, que me ajudou também demais, aprendi com muitas pessoas, né? Então isso aí foi muito bom, né? E tive um prazer em ajudar colegas, né, que eram onde eu era calouro, né, era estudantes de pós-graduação, ajudar nos trabalhos de pesquisa deles. Isso aí me ajudou bastante no conhecimento, inclusive na área de soja. E quando eu vim para cá, né, em 95, para dar aula, já tinha finalizado também o meu mestrado, também na área de fitopatologia, nematologia. Nematologia é uma disciplina obrigatória dentro da fitopatologia da Universidade de Lavras. Na realidade, lá eu atuei não só mais em nematóides, mas também na parte de fungos. Muitos professores ali, tive uma satisfação muito grande de aprender com eles, né? O professor Vicente Campos, professor Machado, né, José da Cruz Machado, professor Hilário, assim, vários professores ali que muitos se aposentaram. Eu aprendi muito com eles, né? Eles, assim, a gente tinha uma amizade boa, eles me punham para fazer trabalho para eles lá, para a gente desenvolver, isso aí foi muito bom. Então, aumentou meu aprendizado. Aí, quando eu cheguei em Rio Verde, falei, nossa, o que eu vou fazer, né? Será que eu sei alguma coisa, né? Mas as coisas foram fluindo, né, de uma forma muito bacana. Eu logo no início, já conheci muitas pessoas fantásticas aqui, profissionais, agrônomos, né, consultores, produtores. Parece que eu fui junto, né? Foi fluindo. E dentro dessas pessoas aí, o próprio Valdir, né? Obrigado. Foi uma das pessoas aí primeiras profissionais que eu conheci aqui em Rio Verde também, né? Tem bastante, né? Muitos profissionais aí também que a gente conheceu e tem uma amizade até hoje. Isso aí, eu tenho uma gratidão por isso, por eu também estar aprendendo, né, muito com essas pessoas. E, na realidade, não tive dificuldades, né, e tanto fazer amizade e aprimorar mais os conhecimentos, né, a gente foi sendo levado, né, junto, né, com o crescimento. Então, isso aí foi muito bacana para mim, sabe? Eu aprendi bastante. Nesse meio tempo aqui também fiz meu doutorado, também em fitopatologia,
na mesma universidade, vinculado aqui à universidade, continuando aí os trabalhos. Então, isso aí foi muito bacana. E na área de fitopatologia, não é puxar o lado para nós, né, vantagem, mas é uma área assim, muito dinâmica, né? Você sabe bem disso. Então, acho que é um dos motivos também que eu aprecio muito isso, né, e me atrai bastante. A gente tem que sempre estar correndo atrás, buscando as informações, sempre desafios, né, novidades, e isso é bacana. Não sei se é bom ou ruim, mas eu tento passar isso para os meus alunos, né, desse lado aí, mas é uma área muito, assim, que nos agracia muito. Quando a gente vê um problema, a gente tenta buscar uma solução e consegue, isso é muito gratificante, né? Então, nesse meio tempo aqui na universidade, já estou completando aí os meus 27 anos aí na universidade, né? Nós já orientamos aí muitos alunos aí de graduação, da pós-graduação, do mestrado, também participando em outras instituições aí, parceiras que a gente já, muitos colegas de outras universidades também, professores, participando aí sempre. Assim, é um caminho aí que fluiu, sinceramente, eu acho que foi muito rápido, né? Esse tempo aqui, igual que a gente já comentou aí com você, acho que quando a gente faz por prazer, né, por gosto, parece que o tempo voa, né? Verdade. Você faz aquilo, passa sem perceber. Então, isso, eu percebo isso, né, até hoje. A minha, assim, a pretensão é que consiga ainda ir por muito tempo a mais, né, estudando essa parte, é uma coisa que eu gosto, né. Podcast Academia do Agro. Mas como eu te falei, nós somos jovens. Você, com seus 27 anos de universidade, né, quase 30 anos de profissional, é um garoto, né? Um garoto de 20 anos com 30 anos de experiência. É assim que nós temos que encarar. Deixa eu aproveitar uma pergunta para ti. O que te deixa empolgado com a sua atividade hoje? Desculpa, eu não... só complementando aqui... Eu que te interrompi, pode falar. Não, só na fitopatologia, considerando esse tempo que a gente começou a trabalhar, em 88, aí a gente já vai aí uns 30 e poucos anos aí, né? Tô te falando, eu não errei muito não. É por aí, mas é muito bom, rapaz. O que te deixa empolgado hoje com a sua atividade? Quais os planos e próximos passos, desafios? O que hoje está te impulsionando na atividade? Cara, hoje na atividade, assim, igual eu comentei, assim, toda área, né, quando a pessoa faz com gosto e prazer, né, seja prazeroso, é diferenciado. Mas assim, na fitopatologia, para mim mesmo, eu vejo assim como os desafios, sabe, que a gente encontra no dia a dia, os problemas. Eu visito bastante áreas de produtores, né, para a gente ver algum problema. A gente é requisitado para fazer essas visitas, não só aqui na nossa região, mas em muitas outras regiões do país, né? Muitas empresas aí nos levam também para visitar algumas áreas, conhecer alguns produtores, grupos, né? Então a gente vai aprendendo bastante. Assim, eu vejo aquele velho ditado, né? Todo problema você vê uma oportunidade, né? Então a gente vê ali aqueles problemas que ocorrem e buscar uma oportunidade para a solução daquilo, né? Ou porquê daquilo, né? Então é gostoso quando você vai buscando as informações, né? E você chega ali o que você queria saber. Isso já é muito prazeroso para mim, sabe? Você vencer um desafio. É claro que quando você vence aquilo ali, parece que abre mais portas, né, para você estudar, para você buscar, ou até mais dúvidas, né? Isso é normal. Então, fitopatologia, como eu falei, é muito desafios, é muito dinâmica, né? Porque a gente está trabalhando com dois seres vivos, o patógeno e a planta, né? Então, são dois lados bióticos, né? Aí depois entra o abiótico, a questão de clima, tudo isso daí. Mas quando você entra no meio aí dessa interação,
planta patógeno, né, você tenta ali entender o que está acontecendo. E isso é bom quando você vai abrindo ali, ou seja, desmanchando aquele nó, né, e você vai buscando essas informações aí que te levam a uma solução. Isso é muito bacana. Então é muito prazeroso. E hoje a gente trabalha, Valdir, às vezes a gente fala, você está falando isso porque, né, você está conversando com o Valdir. Não, é uma coisa do Hércules mesmo. Eu tenho um grande prazer em trabalhar ali com os alunos, né, trabalhar ali com os colegas, os profissionais, né, e da área, os produtores, de onde eu vim, né, da área rural. Então, para mim, eu tenho uma facilidade muito grande de comunicação desse lado. E para mim é muito bom. Eu gosto, eu sinto prazer mesmo, né, de você estar passando uma informação que possa ajudar uma pessoa. E também você acaba aprendendo muito. Então, isso é muito bacana. Você citou aí a questão aí quanto é prazeroso estar aí com seus alunos, com os profissionais de outras áreas, tendo esse intercâmbio, buscando soluções. Uma pergunta dentro da área da docência, dentro da área do professor. Com esses 30 anos de estrada, você vê alguma diferença, ou você poderia citar alguma diferença entre o aluno da década de 90, da década de 2000, para o aluno de 2020, por exemplo, em função desse avanço espetacular de tecnologia, de conectividade, de informação? Como é que você descreveria isso? Hoje há alunos mais obstinados, mais dedicados, ou não é bem assim? Olha, de forma geral que eu estou falando. De forma geral. Então, eu vejo o seguinte, cara, se a gente, quando eu cheguei aqui, vamos no início, eu tinha alunos, assim, o interesse para trabalhar com a gente nessa área, sempre houve um interesse muito grande pelos alunos, sabe? Às vezes, quando eu vou convidar estagiários, às vezes eu tenho que fazer uma entrevistas, né, com eles, para mim, a gente acaba tendo que fazer, né, uma entrevista para a gente selecionar ali um grupo de estagiários, e a gente percebe assim um interesse deles. Todos os anos a gente vê um grande interesse pelo número de estagiários que aparecem para essa oportunidade. No início também era da mesma forma. Então, assim, para nossa área, quando a gente busca aí o aluno com interesse para o estágio, que a gente vê isso daí, tem uma demanda, vamos supor, a demanda é grande, é bacana isso daí. Mas em relação ao perfil dos alunos, eu creio que assim, não mudou tanto, sabe? Porque na época a gente tinha muitos alunos muito bons, interessados. É difícil fazer todos se têm o mesmo interesse para a área, é muito complicado. E hoje é a mesma coisa, né? Você tem um grupo que tem interesse, outro que não. E aquele grupo que não tem, claro que ele vai ter uma melhor afinidade, às vezes, numa outra área. A nossa área nosso curso de agronomia, a nossa área, assim, vamos dizer assim, ela é bem ampla, né? Dentro do curso de agronomia é muito ampla. Então, tem várias áreas ali dentro, né, que ele pode estar acompanhando. Então, eu vejo assim que, acho que o perfil do aluno, considerando pelo interesse, eu acho que mantém, sabe? Isso daí, dos anos anteriores e para agora. A questão é a diferença das tecnologias, né? Que é muita tecnologia hoje disponível, né? Às vezes isso aí tem um lado muito positivo e às vezes a gente percebe que isso às vezes assegura um pouquinho na hora da aquisição de uma informação, né? Às vezes acontece até com a gente também, né? Então, sempre um pouco de, talvez, aí de policiamento aí no utilizar os equipamentos, né? Isso aí é sempre importante. Mas o perfil do aluno, eu vejo assim, Valdir, que hoje nós temos excelentes alunos bons. Nós temos muitos alunos bons. Eu estou com um grupo de estagiário agora. Tem estagiário na universidade, laboratório da universidade, tem estagiário na estação de pesquisa, né, onde a gente tem um número maior. Estou com 7 estagiários lá. Então, são estagiários que, assim, eu considero diferenciados, sabe?
pelas características dele, o interesse que eles estão, né, que eles têm de buscar informação, querer aprender. Então isso eu achei muito bacana, sabe, essa característica dele. Então eu acho assim, os alunos de hoje, se eles querem, eles têm oportunidade, e nós temos excelentes alunos que podem se tornar excelentes profissionais. Podcast Academia do Agro. Hércules, fitopatologia, nematologia e as suas grandes variações de doenças, de patógenos. Hoje, quais são as grandes ameaças para as principais culturas? Vamos chamar a soja e milho, que é a grande evidência do sudoeste, né? Do centro-oeste. Hoje, quais são os grandes desafios e as grandes preocupações que estão na cabeça dos produtores e que a todo momento estão acionando a pesquisa, estão acionando vocês? Hoje, quais são os grandes inimigos a serem vencidos? Bacana, boa pergunta e ampla, né? Até porque tem muita coisa, né? Muito inimigo aí, né? Tem bastante. Então, Valdir, vamos começar aí pela soja, por exemplo. Igual nós falamos lá no início, quando a gente, na fitopatologia, a gente trabalha aí com 2 seres vivos, né? O patógeno e a planta. É um tentando se defender e o outro tentando sobreviver, né? Se atacar, né? No caso do patógeno. Sempre um vence. E muitas vezes esse que vence é o lado do patógeno, né? Porque ele tem que se alimentar para sobreviver. Então, assim, nós temos problemas aí, doenças na soja que já existem aí há muitos anos. Por exemplo, aí as doenças de final, conhecidas como doenças de final de ciclo, né? Nós temos aí o mofo branco, embora o mofo branco não tenha tanto tempo aí como uma epidemia na soja, né? Nós tivemos aí o cancro da haste, né? Foi quando eu cheguei aqui, vamos dizer, no ninho do cancro da haste, né? Na época tinha uma cultivar cristalina, se não me engano, na época, né? Que foi o marco aí dizimado dessa doença. Então, assim, tem várias doenças, alguma coisa nova para o futuro, não tenha dúvida que vai aparecer, né? Algumas doenças, alguns patógenos. Isso a gente sabe aí que tem alguns patógenos que ele ainda não existe no Brasil e tem risco dele chegar, né? E tem também muitas doenças que já estavam aí há mais tempo, foi problema no passado, depois ela se resolveu aquele problema, né? Se determinou algumas medidas de controle eficaz. Isso aí foi passando o tempo, essa doença voltou novamente aí numa patamar mais significativo, né, de causar danos, né? E isso ocorre, vai ser constantemente. Um exemplo que a gente tem mais agora recente é o que? A ferrugem, né? A ferrugem, quando ela entrou para nós, a primeira safra aqui no Sudoeste, Goiás, de 2003, 2004, foi um arraso para nós. Ela pegou, foi uma epidemia extremamente forte para nós aqui. E continuou aí pelo menos mais umas 5 safras, depois entrou produtos mais adequados, aí começou outra estratégia de manejo, amenizou. Hoje ela chega ainda, né, todos os anos, às vezes de uma forma mais tardia. Nós temos muita interferência aí de condições climáticas, né, também, inóculo inicial. A gente percebe aí que o vazio sanitário foi excelente para dar uma segurada nessa doença, e bons produtos hoje que tem no mercado também para manejo bem utilizado, né, proporciona aí um bom controle, não tenha dúvida disso, mas é aquela situação, a gente não podemos de forma alguma abaixar a guarda, ou seja, é uma doença que ela está aí, se ela chegar, ela causa, né, prejuízos significativos. Então, a gente sempre está resguardando, né? Os produtores sabem muito bem disso, os consultores, os técnicos aí. E é uma doença aí, embora ela tenha chegado um pouco mais tarde aí nos últimos anos, mas a gente jamais pode desprezar essa doença, né? Se ela chegar mais cedo, é preocupante, Aí nós temos uma outra situação que, entrando aqui na parte técnica aí, que nos preocupa bastante, a questão da janela de semeadura, né, que se estendeu um pouco, isso daí, até fevereiro. Então a gente se preocupa em função de
de entrar muita semeadura aí a partir de janeiro, né? E já pega aí num período de alta pressão de inóculo, né? O que nós vamos fazer aí de manejo? Nós vamos ter que esperar para ver isso daí. E é preocupante. Pelos pesquisa que a gente tem, não é nada bom, né? Pelos resultados de pesquisa. Nada saudável. Mas, assim, outras doenças também que hoje o produtor tem uma preocupação muito grande, principalmente nesses primeiro plantio é muito visível isso daí, são as famosas doenças de final de ciclo, né? Então, Valdir, isso aí quando eu vim para cá, eu tive a oportunidade de ajudar e aprender também os nossos colegas da Engopa, que tinha a parte de melhoramento, o colega Zé Nunes, né, que era um pesquisador aí da Engopa, a professora Laura Bonifácio, né, então ajudava nas avaliações de alguns materiais. Eu aprendi bastante, né, nesse aspecto também. Então, naquela época lançavam materiais com uma boa resistência a essas doenças de final de ciclo, né, principalmente Cercospora kikuchi. E hoje a gente vê que tem muitos materiais com maior suscetibilidade a essa doença, né? Então não se preocupa a parte de melhoramento com essa questão da resistência. Por quê? Porque hoje se busca mais produtividade, né? E por um lado está correto isso, né? Mas a genética, aí é muito difícil ali equilibrar isso, né? Produtividade e rusticidade. Muitas vezes tem um descompasso nisso daí. Então, isso aí é uma doença assim, que a gente está vendo tanto em trabalhos de pesquisa como com os agricultores. É uma doença aí que nos preocupa, né? Claro que ela não tira não dá uma redução de produtividade igual uma ferrugem asiática, mas é uma redução muito significativa em função do potencial que tem os materiais hoje. Né? Um material aí de 80, 90 sacos por hectare, se você tira aí em torno de 18%, 20% de produtividade, é muito, né? Hoje na cultura da soja, só com uma doença dessa. Então é preocupante, até por questão de eficiência também dos produtos. A gente sabe que quanto mais um produto é exposto ali na cultura, ele vai perdendo, ou seja, vai ter uma pressão de seleção do patógeno, sobrando aqueles que vão resistir àquela substância, aquelas moléculas. Então, isso aí é uma preocupação que a gente tem. Por outro lado, tem um ponto muito positivo, né, a preocupação hoje dos técnicos em fazer programas bem feitos, né, de controle de doença, de aplicação, e também enxergar esses patógenos que eles têm a capacidade de sobrevivência muito bem nos restos culturais. Aí vai entrar num outro ponto que eu acho muito importante para nós. Na fitopatologia, sempre eu aprendi, desde na época da graduação, que o pilar dentro de um programa de manejo sempre é a rotação de culturas. Então, hoje, a gente falar em rotação de culturas é muito complicado na situação que a gente tem hoje. Então, o que acontece em função disso? Nós temos uma monocultura da soja no verão e uma monocultura do milho safrinha, né? Uma fazendo sucessão à outra. Mas o que eu quero chegar é aqueles patógenos que são necrotróficos, eles vão sobreviver de uma forma muito eficaz nos restos culturais da soja para o próximo cultivo. Então, isso daí é um outro ponto que eu acho bastante interessante, porque o profissional hoje ele busca alternativas para contornar isso daí. É uma coisa que eu falava para os meninos já uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, falava, nós vamos chegar num tempo que vai ficar muito difícil a implementação de rotação de culturas. E vocês vão ser os responsáveis para buscar alternativas. E hoje nós estamos nessa situação, né? Então, nós temos que buscar alternativas. E outro aspecto interessante é a questão hoje o produtor, os técnicos, a preocupação em corrigir o solo, fazer uma boa cobertura,
né? Isso aí é fantástico, né? Eu sou extremamente aí, vamos supor, louvável, né? A uma cobertura do solo, uma palhada, né? Isso para mim é muito importante. Aí a pessoa fala assim, mas o resto cultural aí de culturas vai preservar o patógeno? Não é bem assim. Então, quando você faz essa palhada, essa cobertura, você tem muitos companheiros ali que possam te ajudar, né? Que vai estar desenvolvendo, né, naquela cobertura do solo. Eu estou falando dos micro-organismos, né, naturais que vão desenvolver, vão entrar em equilíbrio até por competição ali com o próprio patógeno, né, sobrevivente. Então isso aí já é uma forma que colabora, é muito superior, muito melhor do que eu deixar somente os restos culturais da cultura como cobertura, né? Então isso aí já não é interessante. E hoje se fala muito a questão do controle biológico, a utilização de micro-organismos, né, antagonista, é uma outra ferramenta extraordinária dentro de um programa de manejo, não tenha dúvida disso. E isso que a gente está falando de cobertura de solo, isso aí é fantástico para a gente estar utilizando essa estratégia, porque para eles fazer o papel dele, ele precisa também de uma condição para ele se estabilizar, né, e fazer o papel dele. Então isso aí é muito importante, né? Hoje eu não gosto de revolver solo, só numa necessidade mesmo, né, que você tem que fazer, mas é uma estratégia hoje que acho que ficou bastante no passado, né? Podcast Academia do Agro. Olá, estamos aqui com um recado especial para você. A Academia do Agro Podcast, em parceria com a Seedcorp HO, vai trazer uma série de dicas e informações sobre sementes. Isso mesmo, nós acreditamos na semente como vetor de tecnologia e importante elo entre o resultado da pesquisa e a realidade no campo. Semente é vida. A semente é o primeiro passo para uma lavoura bem-sucedida. Então, por que a parceria com a Seedcorp HO? Simples. A Seedcorp HO é uma plataforma integrada de sementes de soja com programa de melhoramento genético próprio, alta capacidade de produção e tem diversas formas de acesso ao mercado. A Seedcorp HO, como sementes, vem crescendo e evoluindo junto e com os seus clientes. Ela está presente em 60 milhões de hectares de soja no Brasil e contam com 50 representantes comerciais e mais de 100 distribuidores agrícolas, todos eles oferecendo suporte técnico, comercial e as melhores opções de sementes aos agricultores. Quer mais? Eles têm um portfólio comercial altamente competitivo com aproximadamente 30 variedades de soja e 4 híbridos de milho, oferecendo as melhores opções aos agricultores em todo o território nacional. São mais de 30 variedades de genética própria adaptadas para todo tipo de solo, clima e manejo. Tá curioso para conhecer um pouco mais da Seedcorp, hein? Ok, fácil. Procure e saiba mais em seedcorpho.com/Brasil ou fale com seu representante comercial em sua região. Seedcorp HO. É paixão, é trabalho, é mais que genética. Ô Hércules, e dentro dessa sua análise, e eu concordo, hoje as palavras manejo integrado, controle biológico, cultivares mais adequados, a questão de melhoramento, novos produtos agroquímicos chegando, biotecnologia ajudando, né? Ou seja, cada vez mais tem desafios, tem dificuldade, tem grandes ameaças, mas fazendo uma coisa sustentável, uma coisa que vem para ajudar. E eu sei que você é um dos experts, um dos grandes conhecedores, por exemplo, dos nematóides. Conta um pouquinho para nós dessa questão hoje, da ameaça dos pratilencos da vida, dos nematóides da vida. Quais são hoje as grandes preocupações que se tem ou ameaças que têm imperado no nosso campo? Sim, então é interessante a sua pergunta, é onde eu queria chegar. Quando a gente falou a questão do manejo do solo, já vem encaixar justamente aí a questão já do que está abaixo do nível do solo, né? Muitos desses patógenos ali, além de fungos, né, que estão ali, fungos de solo, nós temos os nematóides. Da mesma forma, os nematóides que ocorrem na soja ainda, né, nós temos aí hoje, que eu considero de maior importância, não tenha dúvida, que é o Heterodaglycines, que é o nematóide cisto,
não é um nematóide nativo, né? É um nematóide de origem asiática. O grande problema dele é a facilidade da disseminação. Ele vai muito fácil. Tudo que você pensar que possa levar solo ou resíduo de solo, leva ele muito fácil. Então, isso é uma grande preocupação. Eu tive a oportunidade de acompanhar toda a evolução da disseminação desse nematóide no estado de Goiás e outras regiões do Brasil, e é muito preocupante. E hoje, assim, nós temos uma das alternativas aí economicamente viável que nós temos é a resistência genética, né? O que é mais demandado aí pelos agricultores são variedades resistentes a esse nematóide, que não é tão fácil ajustar uma cultivar, né, para uma determinada região que tem às vezes uma ampla resistência a esse nematóide. Ampla que eu digo porque ele tem uma variabilidade muito alta também e tem populações bem distintas. Essas populações o que nós chamamos de raças, né? E então isso já é uma grande preocupação. Sempre eu falo para um agricultor, você tem um nematóide cisto? Ele fala, não, por enquanto eu não vi. Aí eu digo para ele, você pode ficar tranquilo que ele vai chegar para você, né? Uma hora ele chega, e chega mesmo, né? Não tenha dúvida, uma hora ele vai chegar. E o que a gente tem que fazer, né, é justamente isso que nós comentamos, a questão do solo, essa cobertura, isso aí já é um meio de você evitar a disseminação, assim como também você retardar, né, a infestação da tua área, né? Então isso aí já é um ponto bom, já ajuda bastante. O outro nematóide já é nativo aqui para nós, que eu considero de segunda importância, é o Pratylenchus brachyurus, né, ou espécies de Pratylenchus, né, que é o nematóide das lesões radiculares. É um nematóide que hoje ele tem o hábito de ficar dentro da raiz, né, migrar dentro da raiz, endoparasita migrador, mas ele está em todas as áreas onde se cultiva soja, no cerrado, ele está presente. Eu considero 100%, sem sombra de dúvida, todas as áreas. Porque muitas vezes, quando você faz análise de solo, muitas vezes você não recupera ele. Então você acha que ele não está presente. Mas ele é um endoparasita, ele está dentro da raiz. Se você encontra a raiz, mesmo que seja seca, né, de soja ou de outras gramíneas, você tem a probabilidade aí enorme de você encontrar ele. E isso a gente tem feito e não tem dado erro. Praticamente, agora mesmo nessa época agora, né, de seca ainda, você pega a raiz aí de alguma planta morta no campo, que seja até do milho ou do sorgo ali, você vai encontrar ele lá dentro da raiz, que esteja seco, né? Ele tem uma habilidade muito grande de sobrevivência nessas condições de clima que a gente passou e estamos passando, em tecido morto. Não quer dizer que ele está alimentando, mas ele está numa forma de sobrevivência, tipo nós chamamos de quiescência, sem se alimentar, sem gastar reservas dele, mas ele fica ali sobrevivendo. Os nematóides são biotróficos, né? Só se alimentam de tecido vivo. Então é um outro nematóide preocupante também pela a amplitude de hospedeiro que ele tem. São muitos, né? Difícil às vezes você falar o que ele não hospeda, né? Ele já estava aí no cerrado bem antes da gente chegar, né? Então ele já está bem mais adaptado nessas condições adversas que a gente tem. E com a monocultura aí da soja e as culturas aí que entram na segunda safra, né, não safrinha mais, acho que a safrinha já foi, né, hoje a segunda safra, são todas hospedeiras, né? Então, assim, nós temos alternativas boas aí, como crotalária, né, para fazer o manejo, isso aí é muito bacana, mas a gente não elimina. Nematóides jamais você elimina do solo, então você convive com ele, tá? Mas, enfim, é um grande problema, mas hoje é possível sim de você conviver com ele e produzir bem, desde que faça um manejo adequado. Às vezes eu falo assim, tem alguns produtores, eu falo assim, eu já passei por isso, às vezes eu passo, às vezes você tem que ter, vai fazer um regime, né? O médico te passa um regime e tal, você começa bem. Aí depois você acha que está tudo legal, né? Você esquece daquilo. O que nós perdemos aí? A disciplina. Então, para o nematóide é a mesma coisa. Se a gente vai fazer o manejo dele, abaixar a população,
de forma que a gente consiga produzir, né, convivendo com ele, nós temos que manter disciplinado também, dar continuidade àquele manejo, jamais parar de fazer, porque senão ele volta à população. Então isso é válido também para outros patógenos, outras doenças, né? Nas diferentes culturas. Assim, é bastante interessante esse nematóide, né? Quando a gente fala de nematóide, hoje eu vejo, né, na minha formação, na fitopatologia, ali muito ligado à nematologia e a parte de fitomicologia, eu aprendi que a gente tem que olhar para os dois lados, sabe? Você tem que olhar o que você tem, por exemplo, os nematóides e os fungos de solo causador de doença, podridão de raiz. Porque eles são grandes parceiros, essa é a verdade, né? Parceiros que eu falo o seguinte, eles atuam juntos, né? Igual Pratilencos, por exemplo, você vê toda a área que você vê que tem problemas com maiores populações desses nematóides, sempre você vai encontrar altas populações de algum fungo de solo. Muito se fala aí da macrofomina, né, faseolina, e é verdade, eles estão juntos. Quando a gente analisa lá no campo, você vê essa interação muito forte. Eu tenho alguns alunos que estão finalizando aí as suas dissertações agora em relação a essas interações. Isso já ficou bem claro para nós. Então isso é muito importante. A gente tem que pensar sim, né, no manejo isolado, mas a gente não esquecer que eles trabalham ali de forma juntas, né? Ou seja, interagindo, sempre estão interagindo. Então hoje a gente pensa nisso daí. Eu vou pensar no manejo de nematóides, mas eu tenho que pensar no que está junto ali com ele, né? Qual o fungo que está predominando, para mim também traçar alguma coisa de manejo para ele, né? Associar isso daí. E isso tem acontecido aí, alguns fatos no campo aí, dessas interações muito fortes. E alguns casos aí onde foi estabelecido um manejo interessante e deu certo, né, para resolver esse problema. Então foi muito bacana. Podcast Academia do Agro. Bacana, hein? O Hércules, que pena que você não tenha tomado ciência, né? Ou até esqueceu das perguntinhas que eu tinha te mandado. Então agora chegou a hora de eu fazer uma que acho que você não estava esperando, tá? Qual foi o pior momento na sua jornada profissional? E o melhor? Como você superou isso? Sabe aquela hora que você... Cadê o chão? Tô fora dos trilhos, e agora? Hoje na minha área profissional, cara, acho que... Assim, eu não lembro de ter um momento assim que me abalou, sabe? Não, acho que eu não tive assim um momento assim que... Às vezes... Não, teve um momento, eu lembro disso, que eu passei eu suei um pouco frio. Ué, eu vou te dizer uma, ó. Você defendeu o seu doutorado, a banca... Não, isso aí foi tranquilo, tranquilo. Você não teve momento desse? O que eu lembrei aqui foi o seguinte, uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra, tinha recém terminado o meu mestrado. Lá no mestrado, ainda estudante, né, o que eu colaborava era com o meu orientador, lá, os orientadores, era ajudar nas aulas, fazer algumas aulas para os alunos de graduação. Beleza, daí tranquilo. Então, quando eu terminei o meu mestrado, tudo já participava de congresso, apresentava trabalho oral, não era tanto problema. Mas o dia que me chamaram para fazer uma palestra, cara, foi a parte de manejo de doenças, né, na cultura da soja. Falei, isso aí é de boa, tranquilo. Rapaz, eu preparei a minha palestra, né, e fui. Aí cheguei lá que, na realidade, eu era debatedor de um outro colega. Quem que era? Professor Erlei Melo Reis. Falei, nossa senhora, que susto. Era um cara que eu admirava muito. Eu falei, puta. Aí eu cheguei para ele e falei, aí tremeu. Como é que eu era um rapazinho ainda, novo, né, cara de menino. Aí eu falei com ele, professor, isso aqui não vai dar certo, não. Não, ele falou, bate, olha para trás o número de pessoas que estão na plateia, né? Na hora que eu cheguei, eu olhei, rapaz, tinha umas 1.500 pessoas. Eu falei, nossa senhora. Esse dia eu falei, não, acho que eu vou embora, eu vou sair daqui. Não.
Foi a vez assim que eu passei um pouco de apuro, mas no final deu tudo certo, rapaz. Foi bom. Mas... Que bom. Não, mas que bacana. Mas sabe, é justamente nesses momentos, né, que eu também tive os meus, não nem é o momento de comentar aqui, onde eu falei assim, cara, agora só tô com a capa do canivete aqui, porque como é que eu vou enfrentar essas feras agora, né? Mas as coisas acontecem, é um baita aprendizado, né? É uma superação que a gente... Mas eu vou te falar uma coisa, só para a gente encerrar isso aí. Eu tive um ponto muito positivo que me ajudou muito desde da escola, principalmente da universidade. Eu não sei se meu nome ajudava nisso ou não, né? Hércules, né? Era um nome na lista de chamada, o que chamava mais atenção do professor. Então, assim, toda aula que tinha alguma pergunta, o professor ia escolher na lista de chamada, quem que ele escolhia? O Hércules. Era bater e valer. Quando ele falava, vamos fazer uma pergunta, eu falava, eu, né? Não dava outra, né? Caía para mim. Então, isso me obrigava a prestar atenção na aula, né? Ficar ali para mim, que eu sabia que eu ia ser perguntado. E quando a gente ia fazer apresentações, o lado bom da coisa, né, em grupos, a gente sempre sorteava. Quem que saía? Era o Hércules, né? Então isso daí foi um outro lado que me ajudou, até junto com os professores, acabei tendo uma afinidade melhor, né? Todo mundo conhecia o Hércules ali, e foi disso, do começo ao fim da universidade, depois no mestrado, né? Então eu falo muito para os meninos, quando a gente chama vocês para fazer um seminário, apresentar, você tem certeza que isso aí, pode ter certeza, isso aí vai ser de grande contribuição para vocês. Isso aí nos ajuda bastante, né? Você chegar lá na frente e falar. Então, é um outro lado, Valdir, muito bom. Isso aí me ajudou bastante, sabe? Foi um lado positivo. Então, acho que dentro de todo isso aí, o único momento que eu que tive um frio na barriga aí, transpirei sem querer, foi dessa época aí, né? Foi um susto que eu levei e falei, nossa, será que eu vou saber alguma coisa? Mas deu tudo certo, foi muito bom e tá aí, tô aí até hoje. Que bom, sobreviveu, tá aí até hoje. Professor Hércules, um conselho para os nossos colegas do agro. Olha, eu acho o seguinte, o principal conselho que eu dou, acho que é o mais importante, é aquilo que a gente ouviu aí de muitas pessoas falam de alguma forma, muitos pensadores, né? Parece que essa frase aí de muitos pensadores, toda vez que a gente tem os desafios, os problemas, é porque vai vir oportunidades. Não esqueça disso. Então, isso aí acho que mata tudo. Às vezes a gente está achando que as coisas estão muito tranquilas, muito boa, aí é hora de você se preocupar, tá? Porque não é muito legal, não. Então, quando está aparecendo os desafios, é um ponto bom, né? Isso dá oportunidade para a gente crescer, né, e evoluir. Já diz o ditado, né, Hércules? Para resolver problemas, chama-se os profissionais, né? Sim, claro. Podcast Academia do Agro. Grande professor, obrigado pela oportunidade. Gostaria de a gente aprofundar até um pouco mais, até com um pouco mais de detalhes, em alguns tópicos que você tão bem levantou. A questão aí dos nematóides nós conversamos, as formas de manejo, as maneiras que hoje o produtor está enfrentando, né, esses desafios que se apresentam, a questão de sustentabilidade. Então temos aí muita área aí para discutir, até nem entrando em problemas mais específicos, até de forma bem mais generalista. E eu gostaria de deixar aqui a arena do podcast à sua disposição. Gostaria de tê-lo aqui novamente em uma outra oportunidade para que a gente possa ter essas discussões. E gostaria também que você compartilhasse a nossa entrevista aí com os seus, com o seu nível de relacionamento, porque eu acho muito importante que todo mundo ouça essas boas mensagens, né, essas boas experiências. Com certeza. Bom? Obrigado. Não, ótimo. Eu que agradeço aí a oportunidade e eu acho bastante interessante se a gente, uma outra oportunidade, a gente falar mais dessa parte aí de técnica, aí, mas de um modo geral, como você comentou, eu gosto de falar, às vezes eu falo muito e fica alguma coisa para trás aí, mas acho que é muito interessante, tem muitas informações boas. Não chegamos a falar do milho, né, também, né, falamos só um pouquinho da soja,
os assuntos são amplos, né, aí dentro de cada um deles. Mas você pode ter certeza que eu vou te provocar nisso daí, vou te convidar, até pro Guilherme, que eu entrevistei ele uns dias atrás aí, já até montamos um esquema aí, porque vai ter o congresso, né, de plantas daninhas aqui em Rio Verde no próximo ano, como vai ter o congresso de nematologia também em julho, sim, né, o ano que vem, foi já confirmado também. Então, por que não fazemos um circuito aí, fazer uma temática, uma série de assuntos que a gente pode levantar e chamar colegas, profissionais, chamar você e fazer uma série aí focada nesses pontos. Acho bastante interessante e a academia está à disposição para isso. Ótimo, tá bacana. Bom? Pode contar com a gente, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade, né, da gente estar fazendo esse bate-papo aí. Conte sempre com a gente aí. Agradeço também. Forte abraço. Outro, tudo de bom. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!